Pessoal, bom dia. Começando o Morning Call da Blackbird, hoje dia 10 de julho e a reforma da Previdência andando num ritmo muito mais forte do que a gente esperava inicialmente. Inclusive na noite de ontem foi votado em Brasília um não impedimento na tramitação da reforma. Isso foi uma vitória aí para a ala reformista, principalmente porque a oposição tentou fazer alguns requerimentos, né, que foram rejeitados por 331 votos contra 117 no início da noite de ontem. Tá? Lembrando que são necessários 308 votos para aprovar a reforma da Previdência, e isso já serve como uma prévia para que a reforma da Previdência sim tenha um número de votos suficiente para conseguir tramitar na Câmara. É muito possível que essas votações tenham início ainda essa semana. A gente inicialmente previa que deveria ficar para depois do recesso. Essa primeira votação, pelo menos, sim, deve ficar para antes do recesso, que é no dia 18 de julho. Isso deve dar muito fôlego no mercado hoje. O mercado deve operar em campo positivo, mesmo que no cenário internacional os futuros tenham aberto em campo levemente negativo. A expectativa também no cenário internacional fica por conta do anúncio do Jerome Powell, que é o presidente do Fed nos Estados Unidos, sobre a política monetária que deve ser implantada. A gente não espera um discurso por parte do Fed nem muito dovish, nem muito hawkish. O que isso quer dizer? Nem muito pró-arrefecimento na taxa de juros, nem muito pró-subir a taxa de juros. Deve ser um discurso bem neutro, principalmente não seguindo aquela expectativa do mercado que era de queda de taxa de juros nos Estados Unidos, por conta da criação forte de empregos que a gente observou na semana passada. Então, deve ser um discurso aí no campo neutro, ainda deixando aberta a possibilidade de um corte de taxa de juros, mas não fazendo ênfase a um ciclo de cortes, e sim talvez a um corte pontual para ser observado. Um ponto importante também, na Europa, apesar dos bons resultados industriais divulgados nessa manhã, a Comissão Europeia revisou para baixo as projeções do PIB na zona do euro de 1,5% para 1,4%. Tá? E de acordo com alguns relatórios, as tensões comerciais podem adicionar alguma incerteza, principalmente depois que o presidente americano Donald Trump impôs tarifas especiais sobre o aço provindo de México e China. Tá? Essas tarifas adicionais para o aço tendem a beneficiar as siderúrgicas brasileiras, principalmente aquelas que têm exposição a Estados Unidos, assim como o Gerdau. Então elas devem operar em campo positivo hoje, puxado por essa notícia de uma maior tarifação na importação de aço. Na parte das empresas, a gente viu a Vale do Rio Doce condenada em primeira instância pelo colapso da barragem de Brumadinho. Tá? A Justiça de Minas Gerais manteve 11 bilhões de reais bloqueados. Isso deve impactar negativamente a companhia, uma vez que você perde em primeira instância o julgamento sobre Brumadinho. Não que a gente pense que isso não esteja precificado, mas no curto prazo isso deve dar um impacto negativo, ainda que a gente veja a Vale como um forte candidato para as altas subsequentes da Bolsa, inclusive também pensando um pouco em cenário internacional. Outra notícia para a Vale: o CAD aprovou ontem, sem restrições e por unanimidade, a compra da Ferrous Resources. Tá? A mineradora, o negócio foi anunciado em dezembro e foi aprovado pelo CAD, são 550 milhões de dólares. De novo, vemos essa compra como positiva, e o preço-alvo da ação em R$ 68,00 por ação, isso para a Vale do Rio Doce. Na parte das aéreas, o leilão da Avianca acontece hoje. Tá? Alguns slots dos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Santos Dumont devem ser leiloados hoje, e a empresa fará o leilão aguardando a decisão judicial da aprovação ou não das mesmas, mas de qualquer maneira os vencedores do leilão com certeza tendem a se beneficiar. Então a gente tem aí Latam, Azul e Gol
nesse páreo. Então, o importante também estar monitorando o resultado dessas aéreas. Isso pode fazer bastante preço aí ao longo do dia. E a Ambev, notícia positiva para os fabricantes de cerveja. Foi decretado alteração das regras, tá? Então, o presidente Jair Bolsonaro publicou ontem a edição do Diário Oficial da União e já contou com o decreto 9.902, que traz as regras de classificação, registro, inspeção, produção e fiscalização de bebidas. O que isso alterou, né? Segundo o Valor Econômico, as mudanças mais significativas foram a permissão do uso de ingredientes animais na produção de cerveja. Então, lembrando, uma cerveja adoçada com mel ou lactose era vendida como bebida alcoólica mista e não como cerveja. E em nota, a Ambev afirmou que a legislação vai estimular sim a criatividade cervejeira e uma das maiores inovações nos setores podem vir de Ambev sim, porque controla algumas das cervejarias artesanais. E também, do ponto de vista tributário, isso tem algumas modificações entre bebida mista e cerveja. Notícia positiva para a Ambev, que também deve se beneficiar ao longo do pregão de hoje com isso, tá? E lembrando, a gente acabou de mencionar, de novo, sobre empresas, as siderúrgicas tendem a se beneficiar sim da sobretaxação do aço de México e China. O dólar fechou em 3,80, a gente está vendo uma pressão baixista para o dólar, uma vez que você tenha sim a reforma da Previdência, pelo menos essa primeira reunião aprovando antes do recesso, né, ou pelo menos durante essa semana colocando em pauta. E além disso, se descerem as taxas de juros dos Estados Unidos, isso também faz força contrária para o dólar. Quer dizer, o dólar tem uma trajetória baixista, porque você ter dólares vai remunerar menos seu capital, já que os juros lá seriam mais baixos. Então qualquer discurso do Powell mais pró corte em taxa de juros, sim, deve fazer uma pressão baixista no dólar. Então a gente olhando o dólar mais fraco para frente, tá bom? Pessoal, fico por aqui, um bom dia a todos, um abraço, tchau, tchau.